Maranata, querido jovem adventista, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Código-Chave, o podcast da lição da Escola Sabatina Jovem. É porque nós somos jovens. Estamos aqui, ó, o Quarteto Fantástico tá de volta, hein? Depois eu acho que 2 episódios, né? Nós estávamos juntos, nós quatro. Diferentes. Exatamente. Que honra! 3 Que honra. episódios. 3? Eu fiquei ausente Aí depois você depois também ele. fiquei Então esquece. Deixa pra lá. E aí, como é que vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus. Coloca aí no comentário aí como é que você tá. Como que você está aproveitando o estudo do livro de João, entendeu? Está gostando? Aprendeu muita coisa? Tem aprendido muita coisa? Eu tenho certeza, né? Nós temos aprendido bastante. Demais. Né? Demais. Como é que vocês estão, meus amigos? Dê a saudação de vocês para a galera. Estamos bem, graças a Deus aí, lutando, buscando mais sabedoria da palavra do Senhor. Amém. Já posso mandar o meu abraço, então? Com certeza. Então, como eu prometi no último episódio, né? Vou começar a vir com as camisas das bases jovens aqui da região 1. E hoje eu tô aqui com a camisa Asas da Aurora, lá do pessoal de Bela Aurora. Legal. Né? Nosso diretor Anderson Senna lá, o cara. Só a gente cara boa lá, Só a gente boa lá. Já estivemos aqui, né, para um JA em conjunto aí. É verdade. Foi top. Muito bom, muito Dia bom. 23 agora, estarão inaugurando a igreja. Tá linda, tá? É mesmo? Maravilha. Que bom. Se estiver perto e puder ir, vai ser pela Então manhã. é o seguinte, né? Só para situar quem não é da região da Grande Vitória, quem não é do estado, né? Ou quem não é nem do Brasil e está assistindo a gente, Bela Aurora é a região de Cariacica, aqui na Grande Vitória, ok? Cidade de Cariacica, Grande Vitória, tá certo? Galera, super abraço, hein? Espero que vocês estejam gostando também do nosso podcast aqui, assistindo e também, né? Aproveitando o estudo da Palavra de Deus através disso daí, tá certo? Pastor, suas saudações para essa turma toda. Salve, salve, povo do Senhor, né? Amém. Glória. Nós só avançando. Hoje, 11º episódio. 11º, tá Rápido, né? acabando. Rapidíssimo. Muito Já estamos assim vislumbrando a próxima temporada, né? E já que o senhor tocou no assunto, a 13ª, tudo indica que vai ser uma live ao vivo, hein? Então todo mundo participando. Mas será que vai ser na mira da verdade? Vamos jogar. Tomara que não. Peteca pro pastor. Então aí, tomara que sim. Joe, sua saudação pra galera. Fala, galera. Beleza? Muito bom estar aqui de volta, né? Saudade dessa mesa. Mesa redonda não, né? Mesa quadrada. Exatamente. Muito bom estar aqui pra gente poder mais uma vez estar discutindo destes temas da lição que estão incríveis. Muito bom, mais uma lição incrível pra gente poder estar conversando e relembrando. Então, olha só, onde é que você está assistindo, né? Não em qual local que você está, mas em qual rede social você está assistindo ou nos ouvindo. Está no YouTube, no nosso canal Código-Chave? Beleza, então curte aí, dá um likezinho, né? Não custa nada. Compartilha, manda para um grupo de WhatsApp da família, da igreja, né? Um grupo de WhatsApp aí e fala assim, ó, essa galera que estuda a lição da Escola Sabatina Jovem, dá uma moral para eles lá, né? Entendeu? Não é uma moral para nós, né? Mas é uma moral para a palavra de Deus, porque é ela que deve ser propagada. Temos também ali no nosso Instagram, código-chave, @código-chave-pdc, tá certo? Você pode compartilhar alguma foto e nos marcar, não é isso? Boa. Não é isso? Boa. Ou você pode mandar alguma mensagem pra gente ali também. Temos a comunidade no WhatsApp, vai estar no link da descrição do vídeo, para que você possa participar também. Estamos no Spotify, né? Então as redes sociais estão aí para o evangelho ser propagado, não é isso? Então não Desculpa, você não tem para acompanhar. Não tem para onde gente, fugir, né? isso que eu ia falar agora, tá bom? Sem mais delongas, vamos então à oração inicial. Joãozinho, faz pra gente essa oração. Claro, vamos orar. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, e exaltamos o teu nome, porque o Senhor é grandioso, o Senhor é tremendo, e sabemos que o Senhor habita em nossas vidas, Senhor. Amém. Nós pedimos que o Senhor continue nos guiando, continue nos abençoando, para que nós possamos ver verdadeiramente, né, o teu poder em nossas vidas, Senhor. Amém. Agora vamos estudar a lição e que possa ser, como sempre, um assunto abençoado e que ele possa fazer com que nós cresçamos espiritualmente. É o que eu te peço,
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, amigos, como o pastor já falou aí, né? Nós estamos na 11ª lição, 11º episódio. E esse episódio aqui... A hora chegou. A hora chegou. Veio pra... Podia ter usado, né? Chegou a hora, mas tá bom. Tá bom, pra diferenciar um pouquinho. Veio pra marcar, tá? Como a gente tá dizendo aí, todos os episódios são sensacionais. A gente, então, na conversa de bastidores aqui, a gente tava falando, né? Que fascinante é o livro de João, né? É cada episódio vem superando o outro, né? E profundo, né? E o texto dessa semana tá lá em João 18. E eu queria ler com vocês aqui, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar conosco também. Tá lá nos versículos 4 até o versículo 9, que diz assim: Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? E responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? E responderam: A Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixa ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum do que me dissestes. Então aqui a gente vê claramente nesse trecho do texto, né, dessa passagem, que Jesus estava ali disposto a cumprir as profecias, né? Exatamente. Sou eu, aqui estou. Está na hora, né? Ele se entregou. Se entregou. Né? Isso vem direto aqui à nossa tirinha, né? Verdade, já podemos entrar aí então na tirinha, né? Né, Joe? Fala as suas primeiras impressões, Joe, da tirinha aí. Não, e é bom que essa introdução, né, do texto bíblico, ele já começa deixando uma coisa muito clara, né? Jesus, ele se entregou. Mas apesar de ele ter se entregado, vocês vão ver aí a tirinha, né, na tela de vocês, e aí tá lá, ó: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Mas que seja feita a tua vontade. Eu acho assim, é até parecido, né, com aquela frase, né? Deus me livre, mas quem me dera. Praticamente isso daí. Deus, ele mostrou ali a sua natureza humana, né? Eu acho que porque ele sentiu os medos, ele sabia o que estava para acontecer, então ele já estava assim, eu acho que ele já estava sentindo a dor, ele já estava sabendo de tudo que ia acontecer, mas mesmo assim, ele sabia que precisava ser feita a vontade de Deus. E ali, ele, como a gente falou, ele se entregou. Ele se colocou à disposição, mais uma vez, para ser um instrumento, mesmo sendo Deus. Então ali ele estava, né, no jardim. Na posição de filho, né, de Jesus, e o Filho de Deus. E aí ele se coloca ali, tendo já a ciência de que era necessário que ele passasse por tudo isso e que mesmo de todo o sofrimento era necessário e precisava ser feito. Jesus ele já veio a essa terra já com data e hora de morrer. A gente às vezes até brinca com esse momento nosso ser humano, né? Ninguém fica para semente, todos nós sabemos que vai morrer. Uma coisa é certa, é a morte. Mas assim, não sabemos quando vai ser. Jesus já sabia. Ele sabia que ele tinha uma missão aqui. E a vida dele aqui, para se fazer sentido, ele deveria passar pela morte. Deveria passar pela morte. Ele deveria ter o seu ministério e passar pela morte. Só que quando chegou este momento, lembrando que Jesus era 100% Deus e 100% um homem. Só que naquele momento, a escritora americana Ellen White, serva do Senhor, em sua revelação, ela diz que Jesus sentiu ali a dor da separação. E quando ele faz essa oração, pedindo, se possível, passar, é porque ele pensou ali, naquele momento, pesou para ele não poder mais estar no céu. Ele não poder mais estar com Deus, o Pai. Então, por isso, naquele momento, a dor foi intensa, foi profunda, tal é a dor do pecado. Eu comentei, acho que foi no episódio passado, sobre isso. A dor que Jesus sentiu ali
é a dor da separação, do pecado e da morte. É aquela dor que nós deveríamos sentir quando nós perdemos alguém querido. Exatamente. Essa é a dor do pecado. Então, por isso que Jesus só disse assim, né? E a vontade do Pai, né? A vontade de Deus, ela foi cumprir, né? Que era cumprir o plano da salvação. Eu não sei que se está ali na tirinha aqui, né? Eu não sei se a gente vai conseguir descrever, ou se alguém consegue descrever essa dor, porque ele suou gotas de sangue, né? Como que isso pode? Né? Então, você chega a um ponto de agonia, um ponto de sofrimento, que não sei se extremo, a gente consegue, né? Extremo, a medicina explica que o que aconteceu com Cristo foi justamente isso. Acontece no momento de sofrimento, estresse e agonia extrema. Extrema. Verdade. Aí, assim, só um pequeno exemplo, né? Não tem quando você pede alguma coisa a alguém e aí você dá aquela deixa assim, tá, mas se você não quiser fazer, não tem problema não, tá? Não precisa fazer não. Aí a pessoa pega e fala assim, então tá, então não vou fazer não. Aí você fica com aquela cara de decepção, né? Você fica decepcionado e tudo mais. Que tristeza. Tristeza. Jesus falou, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Porém, seja feita a tua vontade. Aí Deus fala assim, tá bom, eu vou fazer minha vontade, você vai precisar morrer. Vamos seguir o plano, segue o plano, né? Mas Jesus não se decepcionou por essa vontade. Jesus seguiu o plano também. E tanto é que se ele tivesse se revelado contra o Pai, ido contra a vontade do Pai, a gente não teria o segundo quadro da tirinha. Exatamente. Que é João 3,16 aí, exatamente, né? Que a gente comentou lá na lição 3, né? Que é, né, assim, o verso áureo da Bíblia, né? E como ele era bonito, né? Como esse versículo, ele é assim, é um gesto de amor, porque Deus amou o mundo. E aí é incrível como a questão do amor, ela tá muito ligada ao sacrifício, né? E aí a gente, né, a tirinha, ela traz aí o complemento de João 3,16, mas, né, numa cena impactante, com Jesus morrendo na cruz. Isso é muito impactante. Isso aí. Então, assim, o resumo central da nossa história, apesar de tudo que aconteceu, é o amor de Deus por nossa raça. O capítulo 18, que é a base da lição, né? A hora chegou, vai falar muito sobre isso aí. A gente já deu uma pincelada em muitas coisas aqui, mas vamos entrar agora, vamos começar a destrinchar esse capítulo 18, entrando no jardim, que é a parte do contexto aí, pastor Madison. O capítulo 18 é um capítulo poderoso, né? Porque aqui no capítulo 18, Jesus ele passa por uma das maiores provações do seu ministério. É justamente aqui no capítulo 18. Ele começa entrando no jardim e ele termina com Jesus diante de Pilatos, prestes a ser condenado injustamente. É interessante que Jesus, ele sabia o que estava para acontecer. No versículo 4 que foi lido aí no início, ele sabia o que estava para acontecer. Mas mesmo assim, Jesus estava calmo, sereno e tranquilo, né? E a Bíblia fala que ele foi com seus discípulos lá para o Getsemane, lá para o jardim, né? O jardim, a palavra que usa para o jardim é kepos, lugar de descanso. Então Jesus, nesse momento no momento mais tenso do seu ministério, quando estava vivendo já seus últimos momentos, ele procura um lugar de descanso para estar ali com os seus discípulos e procura um lugar de descanso, um lugar de paz, de sossego, para ter os seus momentos com o Pai. Porque assim, quando a coisa que a gente mais deseja nos momentos de tribulações, de preocupações, é no lugar, né, assim, deixa eu quieto. Para alguns é o seu quarto, né? Alguns é a sua cama, outros é no terraço da sua casa, né? Aí vai para lá. O que você tá fazendo aí? O dia não foi bom, eu tô com algumas preocupações. Então, mais ou menos isso que aconteceu com Cristo. Então, ele foi pro jardim em busca de paz, né? E esse lugar de descanso, onde Jesus foi procurar paz, se tornou para ele um cenário assim, de um conflito espiritual intenso. Porque aquilo agora é aquela luta, né? Chegou a minha hora. Ele sabia. O mais interessante é que, como o texto que você leu, que Jesus sabia, mas eu fico assim imaginando a gente no lugar dos discípulos, eles não estavam ligados no que estava prestes a acontecer, tanto que eles estavam dormindo.
Poxa, aí Jesus se afastou um pouquinho, né? Com os seus mais chegados ali. Acho que eram ficou 3 grupos, na verdade, né? Os discípulos, a maioria, Pedro, Tiago e João com Jesus, e aí depois Jesus ainda se afasta deles também, e aí todos eles dormindo, não é isso? Eles não estavam ligados na iminente briga espiritual, guerra espiritual que estava para acontecer. Sem noção, né? Sem noção. Literalmente o mundo tava para cair, meu amigo. E eles estavam dormindo, cochilando. Dormindo, né? cochilando. Muitas vezes representa a ideia que a gente tem hoje, né? A gente tá com vários acontecimentos, né? Que a gente percebe que cada dia mais precisamos estar mais perto de Deus. Muitas pessoas estão ignorando todos os sinais. O mundo tá cochilando. Né? Não, tá tranquilo, tá acontecendo nada. E agora Jesus ali no Getsemane, de repente aparece ali um grupo de soldados, e o texto deixa claro, eles não sabiam quem era. Aí aparece aquele monte de gente assim, fortemente armado, era um grupo de soldados, parecia, eles chegaram ali procurando ali alguém aí extremamente perigoso, né? Extremamente perigoso. Um criminoso aí que realmente poderia dar muito trabalho para eles, né? A ideia que dá o texto é justamente essa. E quando eles se aproximam, Jesus pergunta assim: a quem buscais? Mas por que eu estou falando assim que eles estavam fortemente armados? Porque o texto, a palavra de busca que ali, a quem buscais, o verbo que é usado é o zeteit. Esse zeteit ele é usado para assim, no momento de busca e procura intensa. É como se eles estivessem ali para cumprir uma missão. E quando você está cumprindo uma missão, você está determinado, você está disposto, você está com sangue no olho. Então, imagina como que chegaram aqueles soldados ali. Sangue nos uma olhos. Uma busca intensa. E não sabiam quem eles estavam buscando, né? Eles estavam ali à procura de um rebelde, de alguém perigoso. Era essa a ideia. E Jesus, com toda calma, né, responde para eles, quando eles falam assim: eu estou procurando Jesus, eu estou procurando o Nazareno. O Nazareno. Aí Jesus responde: Egoi. Egoi-me, sou eu. E naquele momento é que o pessoal, né, eles recuam, porque naquele momento, aqueles homens, eles percebem que estavam diante do Deus Criador. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles tiveram essa percepção. Eles foram buscar um bandido, eles foram procurar um marginal, um criminoso, extremamente perigoso, e de repente eles se deparam com o Criador encarnado, que é Jesus Cristo. Por isso que eles recuam. E Jesus pergunta mais uma vez, né? Quem que vocês estão buscando? Quem que vocês estão buscando? Então, e Jesus, ele, mesmo ele sendo prisioneiro naquele momento, ele mostra ter o controle absoluto da situação. É isso mesmo aí. Sendo prisioneiro. A despeito da atitude de Pedro, né? Tanto que a gente vai ver, eu acho que um pouco mais pra frente, né? Que Jesus vai falar, né? Que se ele quisesse, Deus mandaria uma legião de anjos para poder livrar ele da mão de Pilatos, né? Da mão de Caifás, da mão de todos aqueles, né? Mas ele só fala. Mas ele sabe que isso não ia acontecer e ele estava no controle da situação. A todo tempo. E isso que me chama a atenção, esse controle da situação. Ele sendo Deus, ele poderia muito bem dar alguma forma daqueles soldados caírem, não se levantarem mais, entendeu? Mas ele teve autocontrole também. E aí, aquilo era necessário. Sim, teve autocontrole. Isso fortalece muito a questão, assim, né, do sacrifício que foi feito, porque a gente analisando dessa forma, então Jesus ele não foi entregue, né, para ser morto. Ele se entregou para ser morto, para morrer por nós. É isso aí, ele se entregou. Então, quando a gente fala assim, os romanos mataram Jesus, os judeus mataram Jesus, os líderes religiosos daquela época mataram Jesus, a multidão escolheu soltar Barrabás, a multidão matou Jesus. Não. Ele se entregou. Ele se entregou. Ninguém matou Jesus. Ele se entregou. Esse como forte, ovelha foi... Aí Isaías 53, né? Como ovelha foi pro matadouro e tudo mais. Sou eu.
estava Sou ali... eu que vocês procuram. Exatamente, porque ali estava para se cumprir o plano que foi revelado lá em Gênesis 3,15. Aquele que viria para esmagar a primeira profecia, né? da serpente. Mas a cabeça da serpente ela seria esmagada com a morte de Cristo Jesus. Então, mas eles não entendiam isso, né? Jesus, a morte dele não precisava ser tão violenta quanto fosse. Não precisava ser tão violenta assim. Mas o foi. Mas ele sabia que precisava ser morto. Eu acho que até mesmo se todo Israel aceitasse Jesus, ele precisava ser ele precisaria ser morto. Mas poderia ser uma oferta voluntária sem tensão. Foi voluntária. Porque naquele momento, quando ele falou ego em mim, sou eu, ou eu sou aqui, que ele se manifestou, e naquele momento eles recuaram, perceberam a presença do Deus encarnado, o Cleiton comentou, eles não teriam poder algum sobre ele. Nenhum. Mas ele se entregou. Mas se a gente que nos permite a viajar um pouquinho, né? Na licença poética, ele poderia chegar um dia, se fosse tudo pacífico, né? Como aconteceu, foi com Jonas, né? Que foi pregar, e depois a cidade se converteu. Poderia ser da mesma forma, ali todo mundo aceitou ele como Messias, e agora? O que vai fazer? Ele teria que morrer. Eu penso, às vezes eu viajo estudando a Bíblia, que ele poderia se conduzir num belo dia, se apresentar ao sacerdote e falar, eu sou o Cordeiro de Deus e tiro o pecado do mundo. Nossa, ia ser lindo também. Tudo isso que está acontecendo aqui aponta para mim. Então, solta os cordeiros, eu vou aqui voluntariamente me deitar e vou ser sacrificado. Então, assim... Quem iria fazer essa proeza? Ia acontecer a morte dele. Não precisava ser violenta, mas ela já estava marcada, porque fazia parte do plano da salvação. Exatamente. O senhor já comentou alguma coisa da questão aí, né, da onde eles estavam, e eu queria entrar aqui na parte do Compreenda, de segunda-feira, falar sobre o confronto. Que interessante que a lição traz pra gente aqui, né? O jardim. Quantas coisas aconteceram no jardim? Jesus foi sepultado no jardim, não é isso? Aqui a lição fala, né? A queda de Adão e Eva foi aonde? Num jardim. E eu acredito que não foi coincidência esse confronto ali agora, esse conflito espiritual, esse conflito direto ali com os guardas romanos, não foi coincidência ali. Porque lá no jardim que aconteceu a queda, né? E agora que Jesus enfrenta todo o sofrimento, né, sem hesitar. Exatamente. No jardim onde Adão e Eva caíram, Jesus se manteve firme para continuar o plano da salvação. Que massa, né? E o pecado entrou no mundo por um homem, né, que é Jesus. Nós obtivemos a salvação. No jardim o pecado entrou no mundo, e no jardim ali que começou esse sofrimento ali de Jesus. Para poder nos livrar do pecado, das garras do pecado. Fechadinho, né? Bem, tudo encaixadinho. Assim, o enredo cósmico é maneiro. Muito maneiro. Existem muitas coisas, por exemplo, né? Se a gente estudar o santuário, a gente vai ver que tudo se encaixa, não é isso? Se você for ver a questão das datas, dos acontecimentos, a Bíblia até usa um termo, na plenitude do tempo. Então tudo vai se encaixando e tudo tem um propósito, né? Então, se foi no jardim esse confronto que começou ali espiritual, foi no jardim, foi para contrapor o que tinha acontecido lá um tempo atrás pelo primeiro Adão. Agora vem o segundo Adão e vence. Começa a vitória, né? Digamos assim. Muito interessante. E a palavra de Deus, assim, é fascinante. Eu fico, assim, até intrigado que tem gente que acha que a Bíblia é chata. É um livro sem pé nem cabeça. Eu não entendo nada. Entendeu? Mas se a gente estudar com o autor do nosso lado, é o único livro que a gente pode estudar com o autor do lado, que é o Espírito Santo. Não é Paulo, não é João, não. É o Espírito Santo que escreveu. A gente vai ver como que a palavra de Deus é fascinante. Tudo se encaixa e a gente vai ver que nada é por acaso.
Jesus está ali naquele... O confronto está acontecendo ali naquele jardim e Pedro queria que esse confronto fosse até braçal, né? Tanto que ele, né, depois ele vai tirar ali a espada e tudo mais. E ainda acontece um milagre, não é? Mas enfim, né? Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas o que eu acho muito interessante é essa questão de o confronto começar, terminar no jardim. E pelo costume, né? Segundo a tradição cristã, foi no mesmo jardim que Jesus conversou ali com Nicodemos. Exatamente. Então Jesus já estava habituado com aquele local. É. Tanto é que ele foi confrontado ali, porque sabia-se que ele provavelmente estaria ali. Judas sabia. Não, Judas que sabia. Sabia que ele Era um ali. lugar que Cristo tinha uma certa frequência, né, naquele lugar. Ele frequentava constantemente aquele lugar. Porque era um lugar de descanso. Era aquele né? lugar de paz que de a gente paz, acabou de falar aqui agora. Né? Você vê que Jesus, volta e meia, estava no Monte das Oliveiras, né? Ele estava saindo ao só pé do monte, que ele estava perto do Rio Cedro, e caminhou em direção ao jardim, que são próximos, né? Então é um lugar, até mesmo porque parece que Jesus fala, fica aqui que eu vou orar um pouco, né? Então ele já conhecia bem o local, era um lugar familiar para aqueles. Familiar. Os discípulos sabiam disso, e Judas era um discípulo, ele sabia disso. Então foi sem erro, os soldados chegaram com toda certeza, não sabiam quem era, mas nós viemos aqui em busca do Nazareno. E aí a gente tá falando de um jardim, a gente tá falando de um lugar de paz, a gente tá falando de um lugar silencioso. Imagina quão impactante é quando, igual o senhor fez a introdução, né? Eles chegam ali com sangue nos olhos, com tochas, fazendo barulho, aquele barulho, né? Provavelmente de correntes, de espadas, assim, deve ter sido uma cena barulho ali, de exército, né? De exército chegando, marchando, uma multidão. Deve ser uma cena impactante. Quebrando o silêncio. Esse quebrando o silêncio foi sinistro. Então, foi ali uma cena que a gente pode perceber que parece que estava tudo desenhado, igual o senhor falou, não precisava ser violento desse jeito, mas tudo estava desenhado para ser, né, a partir daquele momento, violento, ser da forma mais rude, da forma mais dolorosa, da forma mais punitiva, tudo foi assim. Então é uma coisa que toca muito a gente, né? E aí eu queria até falar de Pedro na parte do Compreenda. O Pedro, ele é uma figura incrível. Eu admiro Pedro é único, né, cara? Pedro é um cara especial. Pedro é Pedro. E aí o Pedro, né? Depois que Jesus ele demonstra amor ali pelos discípulos, que ele fala, deixa que essas pessoas que estão comigo, né? Deixa elas irem embora. Porque, né? Se tem aqui alguém que vocês têm que levar, sou eu. Né? Pedro, né, ele numa atitude bonita de defender, né? Ele era um cara que às vezes não pensava muito, bem impulsivo. O cara bom, sangue bom. E sangue quente também, né? Ele tenta lutar. E aí é incrível a luta que Pedro tem, né? Mesmo depois de tudo que Jesus tinha falado, ele estava lutando por esse reino terrestre, né? A lição traz aqui que Pedro ainda não tinha entendido qual era o reino que Jesus estava promovendo e o que Jesus estava defendendo. E aí muitas vezes a gente também defende algumas coisas que dentro da nossa visão são certas, são corretas, mas não é o que Jesus quer que a gente defenda, não é desse né? reino. Não é desse reino. Então, ali também traz uma lição que, além de todas as outras lições, né, cada frase aqui dessa nossa lição, da lição de João, é uma lição. Então é incrível. Então, mais um ponto muitas coisas a gente precisa relevar para a gente realmente alcançar o reino que importa, né, que Jesus quer que a gente viva eternamente com ele. Então, aqui nessa terra vai ter momentos que não é momento de luta, não é momento de guerrear, de responder, de ficar bravo, de estourar. É momento, talvez, né, de lutar uma outra forma. E ali, Jesus, mais uma vez, né, demonstrando calma, tranquilidade, serenidade, ele, né, evitou qualquer coisa de conflito, né, e mais uma vez se entregou para tudo que estava planejado. Eles achavam que ia encontrar um homem violento, né, e chega ali e encontra um homem pacificador, com um semblante, né, tranquilo, calmo, ameno. E Pedro, vendo aquela situação, ele quis defender o seu mestre, né? Na realidade, alguns pensam que Pedro tinha uma espada, né? A palavra usada ali para espada é a palavra machaira, no grego. E ela significa, uma pequena lâmina.
que Pedro tinha no canivete. Canivete. Era um canivete, tamanho do canivete. Mas cortou a orelha do cara. Faquinha que, né, você anda por aí, vai cascar uma laranja, né, descascar uma cana. Era isso que ele tinha. Bolso, né, mas no seu desespero, quando ele viu aqueles homens, né, fortemente armados ali, e ele olha para Jesus com toda a calma, e fala, não, nele vocês não vão botar a mão de jeito nenhum. E arranca aquilo, e é por isso que ele acerta. E ruim de mira, né? Que acerta a orelha. Você acha que ele queria, se ele queria defender a crise, ele queria tirar aqueles homens. Mas ele não queria também criar um conflito. Não era a ideia de Pedro um conflito. Era no desespero, ele só queria defender o seu amigo. É aquilo que ele falou antes, né? Senhor, não, jamais o senhor não vai morrer. Ele falou, aí Jesus até repreendeu, ó, o inimigo, Satanás, vai para lá. Mas ele tinha esse pensamento que Jesus não podia morrer, que o amigo dele não podia morrer, que não era isso que tinha que acontecer, mas Jesus falou, quantas vezes Jesus falou que ele ia morrer. E Pedro falou, não, Senhor, morrer não. Ele tá tão calmo naquele podia falar, de novo? Calma aí, rapaz, já falei, cara. Eu preciso Tu morrer. é teimoso, hein? E aí, a lição ainda traz, né, complementando, a devoção de Pedro era admirável, mas seu entusiasmo estava profundamente equivocado. A gente tem que botar o nosso entusiasmo, talvez Jesus está pedindo, em outra coisa, não em lutar. Uma vez teve um pregador que ele falou aqui, né, que Jesus ele não precisa de defensores. Jesus ele precisa de seguidores, e né? E aí aqui ele estava sendo apenas um defensor e não servia, não serve pro reino. Pedro, com toda a boa vontade que ele tinha, mas ele estava equivocado, estava errado nas atitudes dele. Às vezes, isso é uma lição pra gente, né? É uma lição. Que a gente pode ter toda a boa vontade do mundo, mas está equivocado. Mas ainda assim, aí o olhar de Jesus alcançou Pedro, né? E para esse que é sincero, existe uma oportunidade. Existe isso mesmo. Entendeu? Para o sincero existe oportunidade. Então Pedro estava sinceramente tentando defender Jesus. E muitas pessoas hoje que talvez não conheçam a verdade plena da palavra de Deus, na sua sinceridade, adoram a Deus, seguem a Cristo, entendeu? Dentro do seu conhecimento, da sua sinceridade. Diferente de Judas, né? Diferente de Judas. A gente precisa de adiantar, gente. Vamos lá. O passo a passo, né? Vamos pro passo a passo aí na parte do comente, Cleidson, comente pra gente, né? Perante os sacerdotes. Então Jesus agora vai ser apresentado ali aos sacerdotes, né? De forma justa, de forma ordeira e tudo mais. É assim que aconteceu? O golpe tá aí, né? Cai quem quer. Totalmente diferente. Porque assim, quando Jesus é levado perante os sacerdotes, primeiro ele é levado para Anás, que é sogro de Caifás. E Caifás era o sacerdote do ano. Então Jesus deveria ser apresentado primeiro para Caifás. Mas vai para o sogro dele, é interrogado e tudo mais, né? E aqui, quando você olha lá no versículo 14 do capítulo 18, né, que a gente está estudando, João ele observa que lá nos capítulos antes, lá quando a gente estudou a lição lá da cura daquele cego, né? Que ali Caifás o pessoal começou a perseguir Jesus ali. Caifás havia dito, né, que era necessário que Jesus morresse para ter paz, tranquilidade e tudo mais. Pela né? nação, ele Pela falou. Pela nação, exatamente. Né? E aqui João ele observa de novo, mais uma vez, que Caifás ele havia dito que Jesus deveria morrer pela nação. Mas Jesus é pego, é levado perante ali, né, os sacerdotes. Ali entra junto com Jesus, né? A Bíblia diz que um discípulo, e Pedro também vai, e esse um discípulo provavelmente era João, né? Que estava lá. Que o seguiu o tempo todo. Que seguiu o tempo todo. Então, aí, agora que vem o interessante. Vem que marca ali essa passagem, é a negação de Jesus por parte de Pedro. Pedro nega Jesus. E interessante, pastor, que vem dizendo aqui, que em todo momento Jesus falou assim, eu sou. Jesus se entregou. Ele falou, sou eu. Vocês estão procurando a mim? Então é ele que vocês... Esse sou eu. E Pedro diz assim, não sou eu.
Ao contrário, né? Pedro é exatamente ao contrário. Não sou eu. E aí, aí eu trouxe para mim, pessoalmente para mim. Quantas vezes nós temos negado a Jesus? Talvez por vergonha, como já aconteceu comigo. Talvez por medo. Né? Talvez por vaidade. Isso publicamente ou talvez até internamente. Então trouxe essa lição para mim. Jesus, ele se entrega para a remissão dos nossos pecados, perdão dos nossos pecados, para cumprir a profecia e para perdão dos pecados do próprio Pedro. E Pedro naquele momento falou assim, não, eu não estava com ele, eu não conheço. E ele nega veementemente. Chega um momento que ele fica tão alucinado, né? Que ele chega, a expressão que ele usa naquele momento é como se ele quisesse dizer assim, se eu sou um deles, eu quero que um raio caia na minha cabeça agora. Então, essa é a expressão dele, que ele queria dar veracidade naquele momento e que ele não era um seguidor de Cristo. E a gente acabou de ver de forma veemente a maneira como que ele negou. Não foi assim, eu não sou e saio fora, não. Ele fez questão de frisar. E momentos antes ele falou, não, o senhor não vai morrer, eu morro pelo Senhor. Não, e quantas vezes... 880. Não, e quantas vezes ele falou assim, se preciso for, eu morrerei por ti. Todos podem te abandonar, mas comigo não. Exatamente. Comigo a corda nunca vai... Pedro, ele fez muitas promessas, mas foram promessas sinceras. Foram promessas verdadeiras. Pedro, em nenhum momento, ele foi falso com Cristo. Em nenhum momento. Pedro, mas ele sempre se dispôs, ele sempre impetuoso, sempre disposto. Mas naquele momento ele acabou assim, jogando... Isso talvez pesou depois para a vida de Pedro. Pedro acabou negando todas as promessas que ele havia por Cristo. E principalmente o seu mestre naquele momento. Foi difícil para ele, né? Eu imagino. Isso representa muito, assim, até a nossa natureza humana, né, cara? Porque há um tempo atrás... viralizou e tal, uma trend do Insta que era o seguinte, né? O pessoal da saúde, o pessoal que era nutricionista e tal, montar, né, conteúdo, falava assim, você morreria pelas pessoas que você ama, né? E normalmente você morreria ali pela sua esposa, pelos seus filhos, se precisasse, tivesse numa situação ali, você morreria. Aí ela vai e volta com a pergunta, você viveria pelas pessoas que você ama? Aí o que é viveria pelas pessoas que amam? Você se alimentar bem, ter uma boa noite de sono, fazer exercício físico, aproveitar esses momentos. Aí assim, né, talvez o primeiro cara lá que falou que morreria, ele morreria se fosse uma casa pegando fogo, ele entrar lá e ia pegar o filho dele. Mas viver o que ele tá fazendo hoje, no presente, ele tá fazendo, né, para poder aproveitar esses momentos. E aí foi exatamente o que aconteceu com Pedro, né? Na hora da espada, se fosse para pegar aquele negócio pegando fogo ali, ele tava ali, tô com você, Jesus. Só que aí, no momento simples, né, de simplesmente falar sim ou não, era uma resposta, não precisava entrar na frente, ficar furando todo mundo ali com a peixeirinha que ele tava ali, com a peixeira dele. Ele simplesmente negou a Jesus. Até mesmo porque não tinha indícios de que os discípulos seriam presos, mortos, naquele momento. Talvez Pedro podia até ser do jeito que Pedro era. Eu sou, e daí? Sou seguidor dele mesmo. Você tem com isso? O que você vai fazer comigo? Quer descer no braço? A gente desce no braço aqui agora. Até mesmo porque os soldados viram os discípulos com Jesus. Sim, não Pedro fizeram estava lá. E aí Jesus já Pedro tirou o canivete, né? Tirou a lâmina, a pequena lâmina para atacar o soldado e eles não levaram. Então, ao que indica, né, dentro do contexto, e se ele falasse eu sou, ele corria o risco de ser julgado ali, né, por eles e tal. Mas não corria o risco de aprisionamento. É difícil porque a gente às vezes acaba caindo nisso daí só assim, com as ilustrações que são feitas na nossa, né, quando a gente assiste um filme e tal, as animações. Mas eu acredito ali que teve um contexto, querendo ou não, da multidão, né, do público. A pressão. Pressão. Tudo que quando envolve... turba, exatamente, né? Essa é a expressão que eu uso. Envolve as outras pessoas, as coisas vão se inflamando, e aí o negócio vai crescendo de uma forma gigante. E aí daqui a pouco... E os seguidores dele? Ele também não tinha um seguidor, aí, né, que entra a parte de Pedro. Mas aí você entrou no assunto que às vezes se retrata na modernidade hoje, nos tempos atuais. A pressão de grupo. E principalmente para os jovens, eles são muito pressionados, né? Pedro, pela pressão, ele negou seus princípios. Tem muitos hoje que, pela pressão, abrem mão da sua fé. Negam seus princípios.
ficam calados, omissão também, ela se torna pecado. Conivência se torna pecado. E pastor, sabe o que me veio à mente aqui agora? Ali tinha 2 discípulos ali, próximo, acompanhando tudo. Né? Provavelmente João e Pedro. Pedro estava mais afastado, vem trazendo aqui, o nosso guia vem trazendo que ele estava ali, se aquecendo ali, perto da fogueira, com as outras pessoas e tal. Mas João também estava ali, mais próximo. Por que eles reconheceram a Pedro e não reconheceram a João? Boa pergunta. Será que Pedro, ele... Tinha um discípulo que estava envolto em um lençol, né? Que saiu ali na... Mas será que Pedro, ele era mais espalhafatoso, assim? Talvez... E João era mais discreto? Mais discreto, talvez. Não, João também tinha um apelido de filho do trovão, né? Filho do trovão. Mas você percebe que é o foco aqui é em Pedro, né? Ou talvez João, no seu livro, quis se exibir. Não, vou falar de Pedro. O livro é meu. O que dá a entender é que Pedro... Ele escreve do jeito que ele quiser. O Pedro, ao momento que eles foram levar a Cristo, né, a Bíblia não fala o que aconteceu com os outros discípulos. Mas Pedro foi aquele que passou a seguir Jesus. Então Pedro entrou naquela situação porque ele foi seguindo Jesus. Ele foi seguindo Jesus até onde poderia. Até que ele chegou perto de um grupo de pessoas e ele naquele grupo falou, você é um deles. Talvez ele não estava ali sentado participando do que eles estavam fazendo. Talvez ele estava ali junto para ver o que ia acontecer com Cristo. Né? E João talvez foi avisar os demais que não estavam juntos. Talvez João, né? A gente não sabe o que aconteceu. Mas o fato era que Pedro estava ali. A partir do momento que ele saiu do Getsemane, né? A Bíblia relata que ele saiu seguindo a Cristo. Né? Agora, para ele ser reconhecido também, ele falava igual a ele, né? Vestia igual a ele, né? Não tem como. Você é cristão, né? Às vezes, cara, se a pessoa olha para fala que é cristão, eu sou um cristão. Até para complementar essa parte aqui do comente, Bruno, né? Foi até a sua pergunta inicial, né? Se o julgamento foi... isso aí, a gente precisa falar sobre isso. Precisa falar sobre isso. O julgamento de Jesus foi completamente ilegal. Violou várias leis judaicas. Primeiro, os julgamentos nunca deveriam ser realizados em dias de festas. E a gente estava durante a Páscoa naquele momento. Né? Segundo, só deveria ser realizados durante o dia e aconteceu à noite. E terceiro, todo interrogatório que Anás, né, ele não tinha autoridade para fazer, né? E o espancamento de Jesus também foi uma violação da lei. Mas isso tudo só aconteceu porque eles estavam certos que deveriam matar a Jesus. Eles já estavam convencidos. Ou seja, a lei servia até aonde eles queriam. Exatamente. Então agora... Só para beneficiar eles. E aí a gente pega um judeu que é tão convicto em suas crenças, que é tão correto em suas leis, o judeu que cobrava de Cristo a lei, cobrava do próprio Cristo, tá curando no sábado. Não pode, pela lei não pode. Olha, essa mulher aqui que foi pega em adultério. Transgredindo a lei. Transgredindo a lei e tal. Então, agora, eles desconsideram, aqui fala, desconsideraram toda a lei judaica para que Jesus pudesse ser morto. Aqueles homens tinham uma sede de poder pegar a Jesus e mostrar em algum momento. Você vê a autoridade deles, né? Esse exemplo que você deu da mulher que foi pega em adultério, eles transgrediram também as leis deles. Porque cadê a pessoa que estava com ela? Porque não era só a mulher que pecou? O adultério não era um crime só para ela, não era um pecado só para ela, era da outra parte também. Exatamente. Então, mais uma vez, esses homens de forma injusta, no tribunal, né, fajuto, testemunhas falsas, foram tudo isso que aconteceu para que eles pudessem levar o nosso Cristo, à condenação. Né? Isso aí. Agora, então, Jesus já estava preso, né? Imagino que ele já estava acorrentado, né? Pelos filmes que a gente vê aí. Açoitado e tudo mais, porque já foi julgado por alguém que não deveria julgá-lo, né? E aí agora a gente entra aqui na parte do compare, Joe.
E que tem também a nossa rede semântica. Coloque aí você que está aí assistindo a gente, quando for estudar a lição na parte de quarta-feira, né? Coloque a sua palavrinha da rede semântica, posta lá no seu Instagram e marca o @código-chave PDC. Tá top! Certo? Pode até tirar uma foto e colocar lá no no WhatsApp também, né? Não é? Na comunidade. Na nossa comunidade. Isso aí. Movimenta a comunidade lá. Exatamente. Mas fala aí pra nós, Geuzinho, sobre esse momento hipertexto aí. Acabou que a gente quase já iniciou já o assunto do hipertexto, né? Porque a gente estava até falando aqui sobre a pressão de grupo. E aí, Um assunto puxa o outro, um né? assunto puxa. Quase que eu já ia puxar já a parte do compare. Até mesmo porque a gente está descrevendo aqui um acontecimento contínuo. É verdade. Sim. Né? Fica mais fácil de Uma fazer série de acontecimentos. essa ligação, essa linha cronológica. Vai Mas lá. a primeira pergunta, continuando o que a gente estava falando, né? O que impediu Pilatos de agir com acordo, né, das suas próprias convicções e tal, né? O que aconteceu ali? Porque Pilatos, a princípio, o que ele olhou e o que ele pensou de Jesus? O que ele pensou é que por que estão acusando esse cara? Ele é inocente. No final do capítulo... O que ele fez de fato? Exatamente. Eu não tô vendo culpa alguma nesse homem. Então, assim, o que impediu de ele poder agir conforme as convicções e o que ele acreditava? Foi o público. A gente ainda tá falando de um contexto muito político, né? O que a gente tá falando aqui é política, né? A parte do comente, que todas as regras, né, para o bem ali do julgamento, né, até o término do julgamento, a gente tem esse início, né, segue toda ali uma linha, né? Tudo isso foi desrespeitado, né? Então a gente está basicamente falando de política, de poder, de todo esse submundo que tá aí acompanhando essa história. Então, Pilatos ali, para mim, né, a lição traz a pergunta: o que impediu ele? Foi o público. De certa forma foi a pressão, talvez ele perder a mão naquele momento ali, ficar um negócio incontrolável. Então, mais uma vez, a pressão, de fato, ela faz com que muitas vezes nós mudemos as nossas convicções, nós mudemos as nossas opiniões e não sejamos quem de fato nós somos em um grupo diferente, com pessoas diferentes. Né? Eu não tô falando que a gente, né, talvez toda vez tem que debater. Às vezes a gente tá, rapaz, não vou debater isso não. Mas falar talvez uma coisa que você não acredita, acredito que isso te enfraquece, né, de uma certa forma, assim, pela fé. Então, a pressão que as pessoas fazem em nós, muitas vezes ela pode ser forte no sentido de a gente abrir mão do que nós somos, do que acreditamos e falar o que as pessoas querem ouvir. Mudar de fato a nossa opinião sem ser a opinião que a gente acredita. Exatamente. Nossa. Isso é uma coisa muito perigosa, é um contexto muito atual, né, para os jovens aí que estão nos ouvindo. Cuidado com quem você anda, escolha bem as suas amizades, porque isso também pode te ajudar, né, a ir para um caminho bom ou ir para um caminho ruim. É velho o ditado, né? Mas... ser influenciado. Exatamente. Quem anda com porco, né? Como já dizia, farelo come. É isso aí. É velho o ditado da vovó, mas ele é muito real. E aí outra coisa que é muito forte também, que trouxe mais uma lição, né? Como eu falei, cada frase da lição é uma lição. De que forma, né, a cultura ali atual escolhe sempre Barrabás em vez de Jesus? Será que hoje, isso daqui é um fato que aconteceu há muito tempo atrás, alguns milhares de anos atrás. Será que hoje ainda o pessoal, né, dentro da metáfora, o pessoal escolhe Barrabás ao invés de Jesus? Será que hoje as pessoas estão escolhendo as coisas do mundo, né, as facilidades, tudo que é fácil, ao invés, né, do que Jesus representa? Com certeza. Eu acho que esse fato ele é mais atual do que nunca. E é o que acontece hoje na nossa modernidade. Exatamente. A palavra... Fala aí. Levando em conta que essa multidão que agora estava aí, né, pedindo a morte de Cristo, né, a soltura de Barrabás, uma semana antes estava clamando ele como rei. Hosana, Hosana, salve-nos, ó o nosso rei. Hosana, salve-nos, é ele que vai nos salvar do jugo romano, né? Você vê como é que as opiniões mudam de repente. Mas eu acho que estava aí é a grande chave do negócio, né, pastor?
aquela multidão que clamava a ele uma semana antes, né, e agora pedia a Barrabás, mas eles queriam a Jesus como um libertador do jugo romano. Interesse próprio, né? Tudo interesse. Exatamente. E agora, você me enganou. Não é isso que eu pensava de você. Não é isso que eu quero. Então morre. Então morre. E a gente tem que ter cuidado que às vezes a gente... a nossa fidelidade, às vezes parece que se a gente não tomar cuidado, não saber o motivo, né, o motivo da nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa fé, né, ela pode ser condicional. Ela vai ter limite. Exatamente. Até o dia em que as coisas não acontecerem como eu quero, no dia em que alguém, né, falar alguma coisa que me desagrada, aí acabou. Eu deixo de dizer Hosana, salva-no, para dizer crucifica-o. Então, a gente tem que ter cuidado. Onde está baseada a minha fé? E em qual multidão a gente vai estar localizado? É na multidão que quer coroar Jesus como rei? Ou é a multidão que quer crucificá-lo, rejeitá-lo, né? E mesmo assim, se eu estou na multidão que eu quero coroá-lo como rei, qual é o meu objetivo? Por que eu quero coroá-lo como rei? Uhum. Então eu preciso... Por interesse, Por né? interesse, então eu estou no lugar errado. Exatamente. A palavra da rede semântica é prisão, tá certo? O que vocês colocaram aí sobre prisão? Eu coloquei prisão, né? Prisão é uma coisa que eu acredito que seja muito particular. E aí, não sei se vocês já tiveram aquele momento, acho que é o que vai chegar mais próximo para poder comparar com Jesus. Sei lá, você tá no hospital, sua mulher talvez está ali, quando a gente era menor, era a mãe que estava ali, o pai... Mas mesmo que as pessoas elas estivessem ali, parecia que você está sozinho. Uhum. Eu acho que a prisão ela se adapta a isso daqui. Aí eu coloquei até a palavra solitária. Eu acho que assim, era o que Jesus estava sentindo naquele momento. Solidão. Acho que ele estava, mesmo que as pessoas estavam ali, os discípulos, né, num número menor estavam ali, mas eu acho que ele estava se sentindo sozinho. Eu também coloquei solidão. Eu vou usar o seu contexto aí pra explicar. E olha que eu não mostrei, na última vez que eu tava aqui, eu não mostrei. Ele tava escondendo de mim. Da última vez eu escondi. Dentro do contexto da lição, eu coloquei, eu não escrevi aqui, né, mas para mim a palavra prisão é submissão. Né? Jesus submeteu aquele momento. Essa semana eu tive ouvindo um podcast, né? Logicamente que eu não estou comparando Jesus com nenhuma outra pessoa, né? Mas nesse podcast o contexto era a respeito de crime organizado e tudo mais, as pessoas que são presas e ficam na solitária. Elas rapidamente perdem cerca de 15 a 20 quilos. Então é porque é um sofrimento, né? Ficar solitário, sozinho, traz esse sofrimento. E eu coloquei aqui sofrimento. Porque Jesus carregou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, mesmo ele não tendo nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de pecado. Nossa, é verdade, pesado, né? Vamos então para a parte do compartilhe. Agora, mais um outro cenário diante de Pilatos. Entendeu? Eu fico imaginando na mente aqui, né? Cada cena deste filme... Foi uma noite intensa para Cristo, né? Quanta coisa aconteceu. Muito bem, pastor. Quanta coisa aconteceu naquela madrugada, digamos assim, né? E agora diante de Pilatos, pastor? Então, por que Jesus foi levado a Pilatos? Ele estava sendo acusado de blasfêmia, né? E havia uma lei judaica, né? Eles queriam apedrejar Jesus, o acusando de blasfêmia. Mas eles não poderiam fazer isso. Eles não tinham uma independência nacional para executar uma pessoa. Eles precisavam da aprovação romana. Porque eles tinham a independência sobre as leis judaicas. Digamos que era a segunda instância. Agora, algumas coisas que envolviam o civil tinha que ser romano. Então, para apedrejar alguém, né, eles precisavam de uma autorização. Lembra que quando eles chegaram lá para o crime de adultério, era apedrejamento. Chegaram todos com pedras. Colocaram a mulher. Se ele falou assim, se Jesus dissesse assim, vocês não vão apedrejar ela, ele estava transgredindo a lei judaica, ele não tinha autoridade nenhuma como religioso. Se ele falasse assim, pode apedrejá-la porque ela adulterou, ele estava transgredindo uma lei romana e ele não tinha autoridade nenhuma de
poder autorizar isso. Você vê como é que só aprofundou realmente a Arapuca nessa armadilha. Então ela já era bem direcionada. Eles eram muito... Rapaz, aqueles homens queriam pegar Cristo de toda maneira. E agora eles se viam presos. Eles queriam apedrejá-lo, mas eles não poderiam fazer isso. Por isso que levaram a Pilatos. Pilatos, com certeza, já tinha ouvido a respeito dele. E quando Jesus se apresenta diante de Pilatos, assim, ele parece que é meio curioso, né? Ele queria saber... Você mesmo, o rei dos judeus? Você é rei dos judeus? E vê que Jesus olha para Pilatos e diz assim, você está dizendo isso por você mesmo ou porque você ouviu alguém dizer? Você vê que Jesus, às vezes as pessoas confundem, né? Jesus, ele se submete, Jesus, ele é humilde, mas ele não é bobo. Ele é firme quando precisa. Até mesmo porque essa firmeza mostra que ele é Deus. Exatamente. Então, ele chega para Pilatos e ele fala assim, você está dizendo isso de você mesmo? Ou você está falando isso porque alguém te disse ou porque você já ouviu isso por aí? Vê que Jesus, nesse momento, ele coloca Pilatos na parede, né? Questionando se ele realmente ele estava numa posição de uma autoridade romana para tomar uma decisão naquele momento. Até mesmo porque Jesus sabia que Pilatos era um político, né? Então, ele deveria tomar uma decisão, mas ele vai tomar a decisão aqui pela maioria que está ali, por uma questão de política, ou você vai fazer aquilo que é justo? Porque uma decisão daquela, permitir que alguém fosse apedrejado, que a intenção primeira era aquilo, e depois... Açoitado, no caso? A crucifixão veio porque Pilatos, o que dá a entender, ele entendeu que aquele homem era inocente. Então, assim, ao invés de apedrejamento, o que ele falou? Opa, tem um camarada aí que ele matou muita gente. Tem mães aqui que perderam seus filhos, tem pais aqui, tem famílias aqui. Na hora que eu já sei, vou resolver o problema desse camarada. Aí quando ele coloca Barrabás, eu imagino que ele tinha assim... Não tem coragem, eles não vão ter coragem. Olha quem eu Covarde. tô colocando aqui. Lá tinha gente ali que foi vítima de Barrabás. Eu vou colocar aqui e tá resolvido o problema. Vamos ver quem é que eles vão escolher. A multidão vai escolher soltar Jesus. Imagina Pilatos falando, eles vão escolher soltar Jesus, que é o que eu quero fazer, mas não vou fazer para não me queimar. Exatamente. Entendeu? Então a multidão agora vai escolher se ele vai julgar. Quer dizer, ele deveria fazer aquilo que era certo. Ele deveria cumprir o papel de autoridade. Não tem provas. Tanto é que ele mesmo diz, gente... Não tem provas, não vejo nada. Esse homem é inocente. Se é inocente, ele que dava a palavra final, o que ele tinha que fazer? Tá solto. Tá solto. E eu assumo toda a responsabilidade. Mas não foi isso que ele fez, né? Como autoridade romana, né? Mas Jesus também, depois ele lá no capítulo 18, verso 36, ele diz assim, o meu reino não é deste mundo. Você quer saber? Então saiba, o meu reino não é deste mundo. O reino de Cristo, a autoridade de Cristo... não seguem as normas aqui deste mundo. Jesus deixa muito claro ali. No seu encontro com Pilatos, ele ficou atordoado aquela noite. Ele ficou atordoado, porque ele sabia que estava diante de um homem inocente. E não soube tomar a decisão certa. A decisão dele, ele passou para outros tomarem. E a gente precisa ter esse cuidado. Né? Porque a pergunta dele é uma pergunta, se a gente ouve muitos sermões, eu tenho um sermão sobre essa pergunta. O que farei deste homem chamado Cristo? O que farei? A pergunta é o que eu tenho feito? Né? O que eu farei? A decisão era dele. Ele não tinha que buscar a opinião de ninguém. E Jesus deu oportunidade para que ele pudesse tomar a decisão certa. Né? Exatamente. Meus amigos, vamos então entrar no consenso final e aqui nós vamos dar uma pausa, digamos assim, neste limiar do sacrifício de Jesus, né? Que já o próximo episódio eu imagino que é o centro, o epicentro da nossa temporada, que é a condenação e crucifixão. Eu não vejo a hora da gente estudar essa daqui. Mas aí então a gente para aqui agora em Pilatos, né? Vamos entrar no consenso do que aconteceu. E aí essa parte aqui para a gente finalizar deixa muito claro. Cristo deveria ser julgado formalmente diante do Sinédrio, mas foi submetido a Anás para um julgamento preliminar. Então, ou seja, tudo que ocorreu e que a gente comentou aqui, né? Geralmente o consenso faz
dar uma pincelada em tudo que a gente falou, tudo que ocorreu foi de forma irregular, foi de forma sorrateira, foi de forma injusta. Quantas vezes nós, eu só quero fazer esse paralelo aqui neste momento, nós, cristãos, somos injustiçados por ser fiéis. Aí, fiel no trabalho, e aí você é injustiçado. Aquele que não é fiel é promovido. Fiel na escola, e aí você tem que estudar mais. Você perde nota porque você é fiel. E aquele bagunceiro que não faz nada, que cola, vai lá e passa de ano e você está indo para recuperação porque não vai estudar na sexta-noite ou ocasionalmente tem um curso no sábado. Né? Fiel nos dízimos e nas ofertas. Aí você é fiel e você, não vou dizer que você é limitado, mas você não gasta o seu dinheiro de qualquer forma. Você investe o seu dinheiro no reino, que é a pregação do evangelho, que é ajudar ao próximo. E aí tem gente que gasta o dinheiro de qualquer forma e tudo mais, e faz festas e esse negócio todo, e você ali acha que é injustiça. Cristo passou por todas as injustiças desse mundo. Né? E só nesse pouquinho aqui, em uma madrugada que a gente viu ali, quanta injustiça aconteceu com ele. E olha que ele nem morreu ainda, tá? A gente vai estudar isso semana que vem. Então, eu fico pensando isso. Por mais que a gente seja injustiçado, caluniado, falem mal da gente, né? Vamos manter a calma, a serenidade e continuar fiel a Deus. Aqui, né, Bruno, tem uma frase, um texto aqui que me chamou muita atenção e vai fechar com o que você falou aí. Ó, Jesus sofreu proporcionalmente à perfeição de sua santidade e ao seu ódio pelo pecado. Então, imagina só a santidade de Jesus. Você imagina como que era a santidade de Jesus. E Jesus sofreu proporcionalmente aquilo. Ou seja, a gente hoje talvez sofre pela essa discriminação, né? Pela nossa fidelidade. Mas o que eu disse que ia encerrar, sabia em um momento, por uma súbita irritação de seu poder, irradiação do seu poder divino, poderia eliminar aqueles que o atormentavam cruelmente. Isso tornava a aprovação ainda mais difícil. Ou seja, ele tinha um poder nas mãos, mas humildemente, né, ele teve a capacidade de falar assim, não, esse é o meu momento, eu preciso passar por isso. Ele poderia acabar com tudo aquele momento. E a gente pode passar, e a gente deve passar por certas coisas hoje, pastor. E às vezes hoje a gente quer, se colocar, nos posicionar, alguma coisa que nós não precisamos. Não precisamos. Né? Exatamente. E Jesus, ele foi sereno. Às vezes a gente quer comprar a briga dos outros. Né? Às vezes ouve as coisas assim, atravessado e toma as dores. Mas sabe assim, você me permite aqui, a lição faz um comentário que eu acho fantástico. Uma angústia ainda maior que dilacerou o coração de Jesus. O golpe que provocou-lhe a mais profunda dor não poderia vir de mão inimiga. Eu acho fantástico esse comentário aqui. Enquanto suportava perante Caifás a farsa de um julgamento, ele era negado por um dos discípulos. Quando os degradantes juramentos acabavam de sair dos lábios de Pedro e o agudo canto do galo ainda soava em seu ouvido, o Salvador, em meus severos juízes, virou-se e olhou diretamente para o pobre discípulo. Jesus sendo julgado, sendo inocente, ouvindo coisas e a multidão gritando. Naquele momento ali, o que estava pesando para ele era a preocupação com Pedro. E doendo, né, o seu coração em ver Pedro agir daquela forma. Pensou? Ao mesmo tempo, os olhos de Pedro eram atraídos para o mestre. E naquela suave fisionomia, ele viu profunda piedade e tristeza, mas nenhuma irritação era vista ali. Caramba. Não tem o que falar, cara. É incrível, esse é o motivo de ter Bíblias, né? Eu vou até usar um exemplo talvez mais pesado aqui, mas ter Bíblias nos presídios, né? Porque talvez pode ter até um livro ali de filosofia, de sociologia, de economia, de diversas ciências. Mas nenhum desses autores, né, ou livros ou conteúdo tem a capacidade de mudar verdadeiramente o coração do indivíduo, né? Isso daqui é
o amor de Cristo que nos salva. Obrigado por ter fechado com chave de ouro. Perfeito. Pelo contexto do pastor e esse seu comentário. Amigos, obrigado mais uma vez pela sua paciência, por sua companhia de estar aqui conosco, tá certo? Nós estamos sendo gravemente acusados de estar falando demais. Tá bom? Se isso for crime, que nos prenda. Mas você coloca aí o videozinho no 1.5, né? Ou 1.75. Assiste um pouquinho hoje, um pouquinho pouco amanhã. depois. Vai dar certo, vai dar certo. Tá certo. Mas o conteúdo, assim, é maravilhoso. A culpa não é nossa, a culpa é da Bíblia. E da lição também, né? É verdade. Então, assim, mas continue seguindo a gente. Chama a galera para seguir também. A gente volta a falar. Nós não queremos fama. Nós queremos pregar o evangelho. Entendeu? E se isso precisa disso para você compartilhar, a forma de alcançar as pessoas é você compartilhar, então nós vamos pedir para você compartilhar, nos seguir, curtir as nossas redes sociais. Vai lá no Instagram, né, Spotify, YouTube, são as redes sociais que a gente utiliza aí, tá bom, gente? Então, Cleidson vai orar para nós agora e assim nós nos despedimos, tá bom, Cleidson? Vamos orar então. Da maneira que você está e onde você estiver, feche seus olhos e acompanhe essa oração conosco. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio, a oportunidade de abrirmos a Tua palavra mais uma vez, ó Pai, nesse episódio. Aprendemos, ó Pai, a respeito de tudo que Jesus passou antes de ser ali, ó Pai, levado para a cruz. Sofreu, sozinho, foi negado, foi condenado, foi açoitado. E tudo, ó Pai, isso Ele passou para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aprendemos aqui a respeito disso, ó Pai. Queremos guardar em nossos corações. Continua nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Tchau, amigos. Fiquem com Deus. A paz de Jesus os acompanhe. Até o próximo episódio. Até a próxima semana. Valeu. Deus Até mais. quiser. Um abraço. Tchau.